Abraão, ele é o molde do tipo de fé que Deus, ele quer que tenhamos. Em Abraão nasceu a fé em el Deus único. E por isso que Deus, ele mandou que nós outros miráramos para Abraão, que seguíramos o exemplo de Abraão, que viéramos a trajetória de Abraão, para que nós outros aprendêramos como viver com ele. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Amigo. E uma pessoa, para tornar-se amiga, ela tem que ser especial, tem que ser íntima, tem que ser uma pessoa em quem você confia, ou não é verdade? E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Você sabe o que significa isso? O grandioso que é isso? Ser amigo de Deus. E foi Deus quem deu isso, não foi Abraão que digo, Deus é meu amigo, não. Foi Deus que digo, Abraão, meu amigo. E por isso que Deus então se nos manda mirar para Ele, para que podamos seguir seu exemplo, para que podamos aprender de Abraão a como agradá-lo. Amém? E é aquilo que vamos tratar de realizar nestas reuniões. Todos têm suas honras? Ok, agarre sua honra, por favor. Quando pensamos em Abraão, nos imaginamos um homem próspero, marido fiel e padre realizado por ter seu filho amado em braços. Integridade, fidelidade e valentia são as primeiras características que recordamos, pois ele foi amigo de Deus e é considerado o padre de la fé. Pero quem era Abraão antes de ser chamado por el Altíssimo? Abraão, seu nome de origem, estava casado com uma mulher estéril. Por isso, seu sonho de ter um filho cada vez parecia mais difícil. Perdeu a seu irmão e adoptou a Lot, seu sobrinho. Ele desejava chegar a Canaã, pero se quedou em Harã, onde seu padre faleceu. Quem veia Abraão, aun sabendo que seu caráter lo diferenciava de todas as demais pessoas, veia também que sua vida era que? E llena de... Então se mira-me a mim, por favor. Vamos entender isso. Vamos entender. Deus, ele mirou para Abraão, ele escolheu Abraão, como Deus me escolheu a mim e escolheu a ustedes. Todos nós outros estamos aqui por la obra e la graça do Espírito Santo. Por quê? Não sei. Alguma coisa, Deus, ele viu em nós outros que lo agradou. Alguma coisa. E no caso de Abraão, ele era um homem fiel a uma mulher estéril. E na época de Abraão não havia lei. Não havia lei para conduzir a los homens. Os homens eram como animais, porque não havia nada que los frenara, porque era uma cultura do passado. E Abraão, ele não tinha lei, ele poderia, muito bem, conseguir outra mulher, já que a minha não me pode dar erros, me consigo outra, e ponto. Nada iba desse nada poderia poner-se em contra de Abraão, nada poderia reclamar, porque não havia lei. Mas Abraão, ele não queria isso. Aunque a mulher era estéril, ele la amava. E o amor que ele tinha por ela, lo levava a ser um homem fiel, mesmo sabendo que ella não lhe podia dar erros. Então, Deus com certeza mirou isso.
Deus viu isso, é um caráter de um homem em meio a uma geração perversa, mas um homem diferenciado. Um homem diferenciado. E isso chamou a atenção de Deus para Abraão. Ele era incrédulo, ele era idólatra, ele adorava outros deuses. O padre dele era adorador do deus Luna. Eu estive a hora já em Harã, e o padre dele, quando eles foram para Harã, foi porque já em Harã havia um templo do deus Luna, e o padre dele era adorador desse deus. Mas a história também mostra de que Abraão, ele não estava satisfeito com seus deuses. Ele não estava. Por quê? Porque ele veia que os deuses que seu padre venerava não podiam dar a ele o que ele queria, o que ele mais desejava. Então ele era um tipo indignado. Aí está uma história que se conta de que um dia Abraão entrou no quarto, no lugar onde estavam todos os deuses que seu padre adorava, e disse que ele agarrou um pedaço de pau e quebrou todo, quebrou todos os deuses, e agarrou o pau e colocou em la mão de Uno, que era esse deus Luna. E quando o padre entrou, porque escutou o ruído, digo assim: que foi o que passou aqui? Porque todos eles estão quebrados. Abraão digo: eu não fui, foi ele. Aí o padre digo assim: como que foi ele? Se ele não anda, se ele não habla, se ele não se move. Aí Abraão lhe digo assim: então por que tu crees nele? Entenderam? Sim ou não? Então isso chamou a atenção de Deus. Todos nós outros estamos aqui por isso, porque alguma coisa chamou a atenção de Deus para nós outros. Alguma coisa. E Deus sabia e sabe que a pessoa não é completa sem ele. Como Abraão, ele tinha a riqueza, ele tinha muitas terras, mas ele não era completo. E todo mundo lo sabia, porque naquele entonces a vergonha de não ter filhos era la mais forte. Hasta hoje você vê que a mulher, quando não pode ter filhos, é uma frustração. É uma frustração. Você vê que os suegros e os padres sempre estão cobrando: e quando me vai dar um neto? E quando vai chegar meu netito? Ou não é verdade? Porque para a sociedade, a mulher, ela tem que ter filhos. Tem que ter. E naquela época, se a mulher não dava filhos, mulher já não valia nada. A mulher já não tinha valor na sociedade antepassada. E quando não podia dar filhos, valia menos todavia. Então se imagine, Deus viu isso. Deus viu que Abraão era fiel a essa mulher. E Deus viu que Abraão era indignado contra aqueles deuses que não faziam absolutamente nada por ele. E foi por isso que Deus se revelou a Abraão. Deus se revelou a Abraão. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 12. Pero el Senhor havia dito a Abraão. O que Deus digo? E aonde? Mira usted. E naquela época não havia escrituras. Por lo tanto, a terra era ocupada. E quem estava na terra era o dono da terra. Abraão, ele tinha muito ganado, ele tinha muitos servos, ele tinha tudo. Pero de todo o que era mais valioso eram as terras. As terras que ele tinha. As terras que ele heredou do padre que morreu. E como ele era o primogênito, ele passou a ser o jefe de toda a família. Toda a família devia respeito a Abraão. Todos tinham que sujeitar-se a Abraão. Você vê que em famílias italianas, que quem manda não é o padre, é o nono, é o abuelo. Mientras o abuelo está vivo, é ele que manda. Quem manda é o nono.
Quando ele muere, aí que o padre assume sua família. Então, quando o padre de Abraão morreu, ele heredou todo. Ele quedou com todas as terras e ele enriqueceu naquela terra. Ele fez isso poderosíssimo naquela terra. Aquela terra, ele fez isso como se fosse uma pequena nação. E aí ele cresceu. Teve servos, riquezas, animais, mas não tinha filhos. Então Deus aparece para ele e lhe faz uma proposta. E Deus lhe diz: vete de onde? De tu terra. Em outras palavras, deixa tudo para trás. E Abraão tinha 75 anos. Porque a essa idade a pessoa já não pode mais estar aventurando-se. Essa idade a pessoa já está. E quando Deus hizo isso, Deus estava derrando para todos nós outros o tipo de fé que Ele espera que tenhamos. Uma fé incondicional. Uma fé com uma obediência total. Uma fé que não pergunte para A, B ou C. Uma fé que me haga tomar as decisões por mim mesmo. Não esperar por nada e nem contar com nada. Ou seja, a fé de Abraão é essa fé. É a fé do sacrifício. Essa fé do sacrifício sempre vai acompanhar os descendentes de Abraão. Porque a fé abraâmica é fé de renúncia. É fé de sacrifício. Muitas pessoas, às vezes, elas se questionam por que João não foi bautizado com o Espírito Santo. Porque, com certeza, ele não derrou determinadas coisas. Há coisas que, todavia, ela não quer soltá-las. Porque Deus não pode dar seu Espírito se não há uma obediência total e incondicional. Então, quando Deus mandou ele derrar suas terras, ele estaria automaticamente perdendo aos olhos dos demais, perdendo todo, porque ele não podia depois arrepender-se. Porque uma vez que ele se fuera, e o interessante é que eu fui allá, e eu hasta saquei umas fotos do avião, da terra, e é uma terra de muitos lagos, de muita água, e para quem cria animais, e para quem vive da agricultura, você sabe, a riqueza está em el agua, ou não é verdade? Então há muitas fuentes, muita água, abundância, e Abraão, e Deus digo, vete de esta terra. Mas nem sequer Deus lhe digo assim, tu vas sair dessa terra e tu vas para tal parte. Nem isso Deus lhe digo. Deus digo, vete de tu terra, de tu parentela, ou seja, tu não pode mais estar em las faldas da família, não pode mais depender de família, de tu parentela e de la casa de tu padre, a uma terra que te mostrarei. Deus não deu mapa, não deu um GPS, um Waze. Deus não deu um Waze para ele, que eu use esse Waze aqui, é o Google Map, tome aqui e vá. Não. Deus simplesmente digo, vê. A pessoa tem que ter muita segurança para tomar uma decisão como esta. A pessoa tem que estar muito segura para tomar uma decisão como esta. A pessoa tem que estar realmente abraçada de Deus. Por isso que Deus digo, mirade para Abraão. Porque ele se foi sem nenhuma garantia palpável.
a única coisa que Abraão tinha era lá palavra. Palavra. Ele não tinha nem Bíblia, nem um livro para poder se sustentar-se, nada. Ele foi confiando em la pura palavra. Só em la palavra, nada mais. E ele foi. Por isso que ele é o exemplo. Por isso que a fé começa em Abraão. Por isso que nós outros temos que mirar para Abraão e colocar em balança que tipo de fé nós outros estamos praticando. Porque a fé abraâmica é a fé do todo ou nada. A fé abraâmica é a fé do sacrifício. É a fé da autonegação. É a fé da renúncia. É a fé da obediência incondicional. Amém, gente? Sigamos. Então Deus ordena que Abraão salga da terra próspera onde vivia, abandone sua parentela e siga suas orientações. Obviamente, ele tinha ambições personais e comodidades no sítio que vivia. Pero sua primeira reação foi que? Foi que? Obedecer. Você observa que ele nem perguntou a Sara. Ele não consultou Sara. Ele não consultou Lot, que era o sobrinho como se fora hijo. Ele não consultou a seus familiares. Ele não consultou a nadie. Ele simplesmente se levantou e se foi. Essa é a fé que agrada a Deus. Sigamos. E no caminho de incertezas que está delante suyo, que estava delante suyo, ele eligió a fé, probando estar disposto a deixar todo para trás e seguir solamente a orientação de Deus. Aquela vida incompleta começou a llenar-se assim que Abraão deu o primeiro passo e partiu como que? O Senhor lhe dijo. Ao obedecer, ele passou a desfrutar de uma relação íntima com Deus. Se volvió amigo de Ele e recebeu o privilégio de começar uma nação física, Israel, e uma nação espiritual, seus descendentes por la fé, que formam o reino de Deus, ademais de riquezas, reconhecimento e a realização de ter que. Então, todas as vezes que você obedece a Deus de maneira incondicional, que você não intenta fazer negócio com Deus, que você não intenta fazer trueques com Deus, que você não intenta fazer as coisas não tão como Deus manda. Quando uno aprende essa fé, uno passa a ter intimidade com Deus. Uno passa a ter a Ele como seu aliado. É isso que Deus quer. Aunque essa obediência me haga perder a princípio, a los ojos de los demais. Porque de pronto eu vou ter que perder. Porque eu vou ter que deixar uma relação. Eu vou ter que cortar uma amistade. Eu vou ter que deixar o pecado. Eu vou ter que falar a verdade. Aunque isto me haga perder, eu vou ter que falar a verdade. Eu vou ter que andar no caminho correto. Então, aparentemente eu posso estar perder, mas não importa. Essa obediência de la fé, que la fé exige, é de lo que me hace íntimo com Deus. É de lo que me hace tener o respaldo de Ele. É de lo que me permite relacionar-me com Ele. É só isso. Por isso que a fé abraâmica é fé sacrificial. Ao obedecer
pelo chamado de Deus, Abraão passou a ter uma vida completa, pois jamás deixou de sacrificar seu desejo, ou melhor, sua vontade, seus desejos e todo o que o Senhor lhe pedisse, ademais de receber o câmbio de nome para Abraão. Ele recebeu 7 promessas descritas em Gênesis 12, del 12 ao 3. E conquistou que? Então, a vida de Abraão passou a ser uma vida completa quando ele começou a obedecer. Foi de um dia para outro? Não. Não, absolutamente. Mas ele teve que obedecer. Você vê, hoje eu tomei um testemunho por la manhã de uma mulher que ela chegou àquela igreja e ela havia hecho esses casamentos, matrimônios fraudulentos. Ou seja, aquela pessoa faz um negócio, não? Ela paga para um cidadão americano para casar, não é assim? Sacam fotos aqui, fotos ali, de vez em quando se encontram para sacar fotos, tá? Para dizer que são casados, para que depois o homem ou a mulher pode pedir o documento para sua pareja. E ela chegou na igreja com essa situação. Ela chegou com outros problemas, ela foi curada, ela foi liberada. Só que esse tema dela estava complicado. Por quê? Porque o homem já não queria mais, o homem já estava querendo chantagear, já estava querendo dar voltas, e ela estava com dificuldade, porque ele denunciou. Ele denunciou. E quando ele denunciou, a família dela disse assim: não te preocupes, nós outros todos somos tus testigos. Nós outros vamos allá testiguar para ti. Aí ela vindo falar com ele, pastor. Pastor e que hago? O pastor disse assim: hable la verdade. Hable la verdade. Mas pastor, hable la verdade. Aí ela me disse assim: o bispo, me chegou a carta de la imigração, que eu tinha que me apresentar-me urgente, e eu ia ser deportada e presa por causa que havia cometido um delito. Aí ela disse que agarrou essa carta, e ela disse que vindo para o altar, e ela disse assim: o bispo, eu agarrei todo o que eu tinha, todo o que eu tinha, e eu coloquei em el altar e apresentei a Deus a carta, e digo para Deus: ó Senhor, todo o que eu tenho está aqui, é meu sacrifício, mas ademais desse sacrifício aqui, eu vou fazer um que é todavia mais difícil, eu vou falar a verdade, e se é verdade o que eles estão dizendo, então eu quero ver. E ela vindo, entregou o sacrifício. Ela disse: bispo, eu não quedei com dinheiro nem para sacar-me uma fotografia. Se me pedisse uma fotografia, eu não tinha como sacá-la, porque eu coloquei todo nele altar e apresentei a Deus a carta. E se foi. Chegou o dia para apresentar-se, ela foi. E ela disse: bispo, quando eu entrei na sala, eu estava com medo. E eu digo: é normal, porque não é porque eu ando em la fé que não me vai dar ele. Ou não é verdade? Hasta porque você sabe, é um conflito aonde? Em la cabeça. Porque você vai ter sempre a voz do diabo aqui. Ou você pensa que Abraão, o diabo não se lhe apresentou? Ou você pensa que o diabo não vino a dizer-lhe? Com certeza. O diabo com certeza lhe digo: tu vas a ser isso? Mira que tu estás viejo. Depois não vai ter mais nada, vai passar hambre, e isso e o outro, e tus criados te vão abandonar. E o diabo foi trabalhando na cabeça de Abraão.
Havia um temor humano, claro, mas a fé supera tudo isso. A fé vai mais em cima de tudo isso. E ela disse: bispo, eu entrei naquela oficina e eu tinha medo. E quando eu me sentei, ela disse: eu não sei, o bispo, o que aconteceu, mas parecia que aquele oficial estava mais nervioso que eu, com mais medo que eu. Ela disse: o bispo, ele se rascava lá a cabeça, ele se levantava, ele sentava, ele mirava lá a computadora, e ele me perguntou: dime a verdade. Ela disse: a verdade, essa. O casamento realmente não existe, foi isso. Aí o oficial mirou para ela assim, e disse assim: mira, eu não sei porquê, mas eu te vou dar os documentos. E deu para ela o documento. Porque ela obedeceu. Ela não foi aí com médias verdades. Ela não foi a dia desse: ai, oficial, que pena com você, pero a mim me enganaram, ou a mim me disseram que era. Não, ela disse: eu errei. A família disse que ela estava louca de apresentar-se, que não podia ser isso, que ela disse: eu vou fazê-lo. E por causa dessa fé incondicional, aunque ela corria o perigo de sair espossada por causa do delito. Ela corria esse risco, mas ela disse assim: o bispo, eu fui e eu disse a Deus: ó Deus, se me deportam, quem vai ser avergonçado não serei só o eu, não, a hora tu também, porque toda a minha família está sabendo do caso. Toda a minha família sabe do problema. E toda a família que falou tanta tonteria de ela, tuve que fazer assim. E hoje ela é cidadã, não? Sabe por quê? Porque é essa fé aqui. É essa fé. A fé abraâmica, ela sempre me hará sacrificar. Eu quero receber o Espírito Santo, eu vou ter que sacrificar. Eu vou ter que renunciar. Eu vou ter que abandonar o pecado verdadeiramente. Eu vou ter que dar provas de que eu derrei aquele pecado. De que aquele pecado acabou para mim. Aí o Espírito Santo será derramado. Amém, gente? Está compreendendo? Sim ou não? É essa classe de fé que nós outros vemos em Abraão. As 7 promessas a Abraão. As 7 promessas a Abraão. 1. Haré de ti quê? Ou seja, ele não tinha nem sequer um hijo. E Deus lhe prometeu. E verdadeiramente, como hemos leído, os judeus são filhos de Abraão. Os árabes são filhos de Abraão. Número 2. Te bendecerei. Número 3. Engrandecerei tu nome. Por quê? Porque o nome de Abrão era um nome tateado, era um nome de vergonha. Era um homem ligado, era um nome ligado a fracasso. Porque quem falava de Abrão, conhece Abrão? Ah, sim, ele marido daquela mulher estéril. Era assim que ele era conhecido. E há gente que também é conhecida assim, não? Ela é conhecida por apodos. Conhece a fulana? Qual fulana? A fulana de tal. Ah, também aquela que ligo dela que caiu preso esses dias. Ou que não vive ali. Se ela pessoa é conhecida por suas vergüenzas. Bendecerei a quem? A los que te bendijerem. E maldecerei. E serão benditas em ti. Diga graças a Deus.